Seja bem-vindo a essa aula, Rafael Sidive aqui, para mais uma aula do Million Club, os insights, os ensinamentos que eu estou extraindo do Million Club. Nós estamos no dia 13. O dia 13 fala de bloqueio de aprendizagem. Então eu acho interessante, a gente vê isso em muitos players, grandes players, palestrantes, treinadores, essa forma de usar palavras para atingir o público de forma mais direta, né? Então, por exemplo, quando ele fala assim, quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Tipo assim, acabou seu dinheiro? Ótimo. Teve um problema XYZ? Maravilha. Entendendo que a situação que a gente está vivendo, na verdade, ela é só uma situação, né? E eu sou o principal recurso que existe. Ou seja, independente da situação que eu estou, eu posso sair dela descobrindo esses recursos que existem dentro de mim ou desenvolvendo esses recursos, né? Então esse foi o primeiro insight. Eu sou o principal recurso que existe. Bloqueio de aprendizagem é um limitador. Então é um limitador de potência, né? É algo que limita a nossa capacidade, algo que de certa forma deixa a nossa capacidade mais reduzida, né? Assim, eu posso muito mais do que isso, mas como eu tenho um bloqueio de aprendizagem, isso vai me limitando, me atrapalhando de continuar, de conseguir alcançar o que eu quero, certo? Quem aprende não depende. Então, essa coisa de como você se torna independente, né? Se você aprende, você não depende. Quem não aprende, depende dos outros, né? De alguém falar e tal. Inclusive, ele falou uma coisa muito interessante, não ficar na crença dos outros, né? Busque as suas próprias experiências. Estava lá na frente, mas eu já resolvi trazer agora. Parar de viver a crença dos outros. Então, às vezes a pessoa ouve o pastor e acredita naquilo cegamente. Ouve um palestrante, ouve uma pessoa ou outra, enfim. A gente tem que buscar as próprias experiências. Isso é muitíssimo interessante, né? Tudo que eu aprendi de verdade eu consegui ensinar. Se eu não consegui ensinar, eu não aprendi. Eu compreendo que ensinar também é uma forma de aprender. Mas eu também tenho que aprender para ensinar. Então é bem interessante, né? Eu preciso aprender para ensinar, mas quando eu ensino eu também aprendo. Então ele fala que se eu não conseguir ensinar, eu não aprendi. Uma coisa para a gente refletir aqui, se é isso mesmo. Quem aprende não dá conta de segurar para si, precisa ensinar. Eu compreendo isso. Eu não dou conta de aprender algo e não compartilhar isso com o outro. Então quando eu aprendo algo, eu preciso de passar isso para frente. E é por isso que eu estou fazendo isso daqui para você, esses vídeos aqui. A gente está já no dia 13, né? Todos os dias um vídeo diferente. Os bloqueios começaram antes dos 10 anos. Então tem toda essa história, né? Essa história da programação que é feita na infância, né? Por pastores, por padres, por pais, por professores, patrão, padrinhos, parentes, enfim. Principalmente aquelas pessoas que eram referência para nós. A gente vai aprendendo as crenças ali, vai aprendendo a ser muito limitado, né? Principalmente quando a gente é criança. E aí, ele trouxe essa questão das inteligências que a gente precisa desenvolver, né? Emocional, financeira, espiritual, aprender a liderar, autogoverno, que é eu ser dono da minha própria vida. Então, sem essas coisas todas, a gente não tem como prosperar, não tem como a gente crescer, a gente realmente ser independente da vida. E aí, é interessante que nós estamos nessa fase de desconstrução, que é o nome que se dá, né? Mas para aprender, ou para evoluir, para crescer, eu tenho que estar aberto para desaprender. Olha que interessante. Isso aqui eu já comprovei isso na minha vida. Muitas vezes eu acho que eu tenho que colocar mais coisas. Ah, não, vou estudar mais, fazer isso, aquilo. Na verdade, eu tenho que tirar. Tem até uma metáfora dos móveis, né? A pessoa quer trocar os móveis velhos da casa, mas ela não quer tirar os velhos, ela quer colocar os novos, mas sem tirar. Não cabe, não tem como. Então tem que limpar a casa para colocar os móveis novos, certo? Tira os velhos e coloca os novos. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer todos os dias da nossa vida. Então tira os pensamentos ruins, tira as coisas que não servem e coloca pensamentos novos, de preferência aqueles que a gente consegue realmente viver, experimentar e fazer
viver, ter a própria experiência, igual eu falei. Não ficar na crença dos outros. Coisa perigosa isso, né? Já pensou, a pessoa ouve o outro falar lá e já sai acreditando naquilo? Eu acho que a gente tem que ter humildade de entender que eu posso aprender com qualquer pessoa. Só que quando a pessoa fala, eu tenho que ser capaz de usar ali a minha razão, enfim, as faculdades da minha mente para analisar aquilo e decidir se faz sentido ou não. E não só isso, pegar aquele ensinamento, colocar na minha vida, experimentar ele. Porque aí sim eu consigo ter certeza se está ok ou não. Certo? Então busque as suas experiências. A vida é focada em aprender. E para aprender precisa desaprender. Já falei. Para colocar móveis novos tem que tirar os móveis antigos. É impressionante isso aqui. Às vezes eu encontro pessoas que eu conheci na infância assim. E você olha para a pessoa, parece a mesma pessoa até hoje. Parece a mesma pessoa. Os mesmos hábitos, a mesma religião, o mesmo lugar que mora, tudo. Impressionante isso, né? Eu acho que isso tem a ver com esse insight aqui, ó, que você foi treinado para ter segurança. Só que o crescimento está fora da segurança, né? O crescimento está fora da segurança. Isso aqui é muito interessante. Eu não quero segurança, eu quero crescer. Só que a gente foi treinado para ter segurança. Por quê? Nas últimas aulas eu falei um pouco sobre isso também. A mãe quer proteger o filho, né? Quer deixar ele machucar, quer deixar cair. O pai também, eu sei. Agora eu tenho 2 filhos, eu tinha um filho só. O primeiro, então, é mais ainda. Você quer proteger ao máximo, você não quer deixar ele dar uma raladinha. Então é um excesso de segurança. Que a gente protege por causa da vida, mas às vezes isso também gera essa crença limitante de que me atrapalha a crescer, porque eu fico a vida inteira procurando essa segurança, certo? Então, eu acho que é um exercício de reflexão. Quem eram meus pais, ou quem são? Pastores, padres, padrastos, políticos, professores. Quem é que eu ficava ouvindo quando eu era criança? Quem eram as minhas referências? Essa pessoa é uma pessoa próspera? Para ela ter me ensinado alguma coisa realmente positiva? Ou essa pessoa era bastante limitada e é isso que eu aprendi e talvez eu não acordei ainda para entender que eu posso separar eu daquela pessoa, as minhas crenças ou os meus pensamentos daquelas crenças, ou desfazer isso, né? Precisamos agora aprender uma coisa nova. Então essa coisa do todo dia aprender algo novo, ou toda hora aprender algo novo. Nunca deixar de aprender. Quem deixa de aprender morre, né? Mesmo estando em vida. Eu compreendo isso, eu compreendo que todas as experiências da vida, elas não são um fim em si. Então, por exemplo, jogo de futebol. O jogo de futebol não é o fim daquilo ali, não é o jogo em si. Aquilo ali é a forma pela qual a gente se conecta com pessoas e vivendo aquela experiência a gente extrai as lições, aprendizados para a gente poder evoluir, melhorar e aprender com aquilo. Tô falando para você, eu tô rouco, minha voz tá mais grossa, tô rouco. Então é olhar para isso que está acontecendo aqui e aprender qual que é a lição. O que é que causou isso? O que eu posso fazer para ser melhor? Entende? Então fazer esse trabalho é muitíssimo importante. E ele falou mais uma vez daquilo que ele considera que é fé, que é a imaginação, né? Eu já falei que esse conceito também o Napoleão Hill traz nos livros dele. Então a gente tem que ter essa capacidade de imaginar para a gente poder criar uma vida diferente. Igual eu falei, não adianta eu imaginar que eu vou pular de cima do prédio e voar. Provavelmente não vai dar certo. Eu não tenho asa, eu não sei voar. Pode ser que eu caia lá embaixo. Mas se eu não for capaz de imaginar algo diferente, uma vida diferente, alguma coisa diferente na minha vida, eu vou viver de passado. Por quê? Porque a imaginação me leva aonde eu ainda não fui. Se eu não tiver imaginação, eu vou viver de passado, eu vou viver repetindo aquilo que eu já vivi, que eu conheço. Certo? Então isso aí é muitíssimo importante.
E um último insight que eu anotei aqui dessa aula de bloqueio de aprendizagem é foco no aprendizado e não na informação. Informação tem demais nesse mundo, é ou não é? Mas se eu não extrair, se eu não for capaz de extrair o aprendizado da informação, eu vou ficar entulhando a minha mente com coisa, provavelmente eu não vou sair do lugar. Então, presta bastante atenção nisso, tá? Eu compreendi que bloqueio de aprendizagem não é uma incapacidade física ou realmente algo real. É algo criado por causa dos padrões, dos limites, das coisas que a gente vai aprendendo com as pessoas que nos ensinam, que são referências para nós. Ou seja, se é algo que foi criado, a gente pode desfazer esse negócio, mudar e virar o jogo. Beleza? Você vai compartilhar esse vídeo para ajudar mais pessoas. E se você não entrou no grupo do WhatsApp ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você entrar, onde eu compartilho esse vídeo, conteúdos, os PDFs. Toda aula tem um PDF para você, tá bom? Então entra no grupo do WhatsApp. Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você em breve nos próximos vídeos. Valeu!